continuação do review do Poedagar Nautilus, que eu postei lá nas minhas redes, só que eu tinha mais coisa para falar e não ia dar para colocar em 2 minutos. Então, vamos lá. Eu acho que em custo-benefício não existe nenhum relógio parecido com esse daqui. Eu tô falando da estética, não da qualidade, tá? Se você quer essa estética aqui, uma caixa mais quadrada, pulseira em aço, não existe concorrente para ele, pelo menos aqui no Brasil, e principalmente pela faixa de preço. Você vai pagar aí 70, 80 reais importando, e se você quiser comprar direto aqui no Brasil, você vai pagar 150 reais mais ou menos. E mesmo se você pagar mais caro aqui no Brasil, não tem concorrente por esse valor. Mais de um ano que eu tenho esse relógio e eu nunca tive problema com ele. A única coisa que eu fiz foi trocar a bateria e de resto ele se manteve totalmente íntegro. E eu já ouvi relatos de pessoas que falam que ele para de funcionar e tal, mas eu acho que isso tem relação com o modo que você usa o relógio, né? Se você é uma pessoa que vai comprar esse relógio aqui para usar todo dia, para ir trabalhar, enfim, eu acho que não é a melhor opção para você comprar, justamente porque ele é um relógio custo-benefício. Ele não é um relógio que você vai conseguir passar de geração em geração ou coisas do tipo. É um relógio que vai durar ali um tempinho, mas provavelmente ele vai oxidar, ele vai parar de funcionar em algum momento. Acho que o ponto aqui é o custo-benefício desse relógio em relação a outros da mesma faixa de preço. Na verdade, não, acho que não tem nenhum, nem os Casio F91. Eles aumentaram o preço e agora você vai pagar ali 120, 150 reais. E esse relógio aqui em aço, acho que tem 41 milímetros, 42, não sei. Não existe concorrente para ele, para essa estética aqui. Então, se você quer um relógio mais robusto, que tem essa aparência de um relógio mais caro, eu acho que é uma opção boa. Mas como eu já falei, não é um relógio que você vai usar durante muitos anos. É um relógio que ele tem uma vida útil, né? Assim como todo item de tecnologia, quanto menos você paga, menos você recebe. Se você comprar um celular de entrada, daqui 1, 2 anos ele vai estar travando. E é claro que tem um monte de gente que fala mal dessas roupagens, desses relógios mais baratos, só que eu acho que quem fala mal não é o público que vai comprar. A pessoa já tem o acesso, já tem dinheiro para comprar um relógio com mais tecnologia, enfim, e acaba falando mal de um produto que não foi feito para ela. É igual você falar para uma pessoa que é rica comprar um Celta, a pessoa não vai querer. A pessoa já está acostumada com Mercedes, ela não vai voltar e pegar um carro básico. Mas aqui acontece a mesma coisa. Se você já tem um Seiko, se você já tem um Tissot, você não vai querer pagar 70 reais no relógio que, como eu falei, não vai durar tanto tempo. Então, eu acho que tudo isso está relacionado a qual momento de vida você está inserido. E eu ia fazer um próximo vídeo desse diver, mas eu acho que eu vou emendar aqui nesse. Aproveitando, dá uma olhada nesse comentário que eu recebi no vídeo que eu fiz desse diver, que é dessa marca Arlange, sei lá como pronuncia, que custa 50 reais. Dá uma olhada no que o cara comentou. Esse daqui é um diver, eu vou até tirar ele aqui, que custa 58 reais. Ele é esteticamente parecido com o Hulk, né, o Submariner Hulk da Rolex, que custa seus, sei lá, 200 mil reais, 150 mil reais. E ele falou que prefere um Tudor, que é uma submarca da Rolex, que tem relógios muito legais. Inclusive eu comentei lá de volta que eu gosto do Black Bay, só que o Black Bay custa perto dos seus 40 mil reais. Então não faz muito sentido essa comparação. Assim como eu falei no caso do Poidagar, que o público-alvo não é o dono de um Seiko,
Esse daqui também não é pra pegar um cara que tá afim de comprar um Tudor. É um cara que, assim como eu, gosta dessa estética desse relógio, gosta de diver, mas não tem a grana pra comprar, pra dar 40 mil num relógio. E eu, no caso mesmo, se tivesse, provavelmente eu não gastaria tudo isso no relógio. Eu acho que você tem que ter consciência de que, embora muita gente tenha acesso hoje em dia, você não é todo mundo. Como diz a sua mãe, você tem que estar inserido no grupo social que você faz parte e não no que você vê na internet. Não é porque o influenciador XYZ tá comprando relógio de 1 milhão que você também vai ter a oportunidade de comprar. Muito pelo contrário, né? Pouquíssimas pessoas têm acesso. Então, um relógio de mais de R$ 1.000 eu já acho um absurdo. Tanta gente comprando assim, eu acho que a maioria das pessoas que compram esse tipo de relógio talvez nem poderiam comprar, elas acabam parcelando, enfim. E na minha cabeça, a ideia de gostar de relógios não está relacionada ao preço que você vai pagar, a marca que você vai consumir, e sim a história que você vai criar com aquele relógio ou com aquela peça específica. No meu caso, esse canal mesmo, há alguns anos atrás eu falava sobre tênis, que era uma coisa que eu gostava bastante. Hoje em dia eu ainda consumo, só que em menor quantidade e, mais importante, conscientemente, né? Sem ficar gastando muito dinheiro com isso, comprando coisa que você nem vai usar direito. Então eu prefiro ter várias opções de relógios baratos com estéticas diferentes do que gastar todo o meu dinheiro em um só e ficar só com uma opção para usar no dia a dia. E agora falando sobre esse diver aqui, como eu falei, ele é esteticamente parecido com o Hulk, e o mais interessante dele é que o bezel é giratório aqui. Eu não esperava isso quando eu comprei, eu achei que ele viria, assim como os relógios da Orient, que tem essas marcações, só que ele não é giratório. E nesse caso aqui, por R$ 58, ele veio com a função utilizável, né, digamos assim. Claro que você não vai mergulhar com esse relógio para poder utilizar a marcação, mas é interessante ver a construção desses relógios mais baratos com o mesmo nível de interação, digamos assim, com o consumidor. Então, a minha opinião sobre consumir esse tipo de conteúdo aqui de relógios homage, tanto o polegar quanto esse diver aqui, é a seguinte: se você quer ter uma estética legal e uma variedade boa de relógios, provavelmente se você está assistindo esse vídeo você não consegue comprar muitos relógios caros, né? É isso que eu falo do público-alvo. As homagens vieram para democratizar o acesso a esse tipo de acessório. Então, da mesma forma que uma pessoa que tem mais acesso consegue ter vários Rolexes, várias marcas renomadas, a gente também consegue ter acesso à estética que esses relógios trazem. E querendo ou não, é uma estética bem bonita. Eu gosto desse estilo de relógio aqui e dos divers também, principalmente do tamanho desse daqui. Eu tenho 16 centímetros de pulso e esse daqui tem 39 milímetros, então é perfeito para mim esse tamanho. 42 eu acho um pouco grande já, ele fica certo, mas fica no limite, então eu acabo preferindo caixas menores, de 40 para baixo eu acho que é o ideal para mim. E enfim, a ideia desse vídeo aqui é falar que se você ataca as homagens, você não gosta, fica tranquilo porque esse produto não é para você. Esse produto serve para incluir pessoas no mundo da relojaria e para a pessoa começar a consumir, começar a gostar, começar a conseguir utilizar esses relógios de maneira mais barata e mais acessível. Então, se você acha que é uma porcaria, que não vale a pena, não, é só não comprar. Simples assim. Da mesma forma que eu comprei um diver por R$ 58, você também pode comprar um diver muito melhor, com acabamento muito mais premium e com maior durabilidade, só que você vai ter que pagar o preço por isso. Então eu acho que em termos de custo-benefício, acaba compensando muito mais para quem não tem tanta grana assim para gastar em um relógio só, ter acesso a vários modelos pagando um preço justo.
por aquilo que ele entrega. Como eu falei, não é o melhor diver, longe disso. Ele provavelmente vai parar daqui a um tempo. Só que durante esse tempo em que ele estiver funcionando, ele vai entregar a estética, que é o principal quando você usa um relógio desse, que, querendo ou não, chama atenção. Eu já recebi alguns comentários quando eu postava no story ou alguma foto em específico usando esse relógio, o pessoal perguntava qual relógio que era, achando que era algum relógio caro, algum relógio de alguma marca específica, quando na verdade era um relógio baratinho que veio da China. E é isso, deixa aí nos comentários o que você acha sobre as homagens e se você concorda ou discorda, e até o próximo vídeo.